Salve a todas e a todos. Como faço toda semana, por 10 minutos, falo sobre um tema da educação e essa semana falarei sobre a educação e a dignidade feminina. Um tema de grande importância e que vamos falar aqui sobre alguns fundamentos, inclusive de natureza constitucional, legal, sobre o tema a ser atacado. Então você pode ouvir e ver sempre, a partir de terça-feira, um tema vinculado à educação por 10 minutos no canal da Covac Advogados, no YouTube, ou também no Instagram. Para falar desse tema, é importante nós falarmos sobre 2 artigos da Constituição Federal. O primeiro artigo é o artigo 205 da Constituição, que está exatamente no capítulo da educação, da cultura e do desporto. E o artigo 205 estabelece o seguinte, que a educação é um direito de todos e o dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É importante registrar aqui que não é só um dever do Estado, é um dever também da família, razão pela qual sempre há necessidade da família estar integrada na escola, nos programas existentes e também, principalmente, participando das reuniões de pais e mestres que as escolas promovem com certa regularidade. Depois nós temos o parágrafo 8º do artigo 226, também da Constituição Federal, que trata do capítulo 7º da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. E o que diz o parágrafo 8º? O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Obviamente que a lei, a Constituição, ela estabelece os princípios todos, mas depois, de alguma forma, ela tem que ser regulamentada aos poucos diante dos fatos concretos. E concreto podemos dizer, por exemplo, que esse ano a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu denúncia em relação à violência feminina de mais de 40 mil denúncias. Ou seja, é uma coisa extremamente grave. Embora considerando até a existência da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.349, de 7 de agosto de 2006. Essa lei veio exatamente para combater todo tipo de violência, de discriminalidade, de discriminação em relação à mulher, provocando inclusive, diante de tais violências, não só a penalização, a criminalização de quem faz, mas até ao distanciamento da pessoa em relação à mulher. Sem dúvida, essa lei foi um grande avanço para a sociedade. Embora é terrível, é muito triste saber que precisa ter uma lei dessa a fim de combater a própria violência contra a mulher. Talvez o Estado de São Paulo foi um dos grandes pioneiros a criar a Delegacia da Mulher, foi extremamente importante realmente naquela oportunidade, porque os crimes, inclusive de estupro, tudo eram pessimamente cuidados dentro de uma delegacia. Então, ou seja, tem, sem dúvida alguma, tem muito ainda o que se avançar. E um outro avanço importante foi a publicação da Lei 14.164, de 10 de junho de 2022, que faz uma alteração na LDB, em que basicamente ela obriga a colocar
pelo menos uma vez uma semana no mês de março, nos projetos de cursos da educação básica, né, atividades que desenvolvam o tema contra a violência feminina. O que significa dizer que março do ano que vem, a escola obviamente vai escolher que pode ser um tema vinculado à disciplina, pode ser atividade, além da atividade pode ser palestras, enfim, é um conjunto de coisas que podem ser feitas, mas que se integram ao currículo e é um tema de extrema importância. Lembrando que a própria LDB, no artigo 12 e o artigo 13, estabelece que é incumbência do estabelecimento de ensino elaborar o seu projeto pedagógico. E também o artigo 13, inciso 1º, estabelece que cabe aos professores todo o acompanhamento desse projeto pedagógico, mas muito mais do que isso, a partir da sua aprovação, efetivamente levar a cabo esse tema de tão grande importância, né? Aliás, nós vivenciamos na pandemia o ensino remoto, muito importante, sem dúvida alguma, pelo momento que se vivia, mas na educação básica, sobretudo no ensino fundamental, não é possível ter exclusivamente ensino remoto e à distância, exatamente não só pela convivência necessária que precisa ter entre as crianças, mas também, inclusive, pela percepção de eventual violência contra a criança, né? Então, isso é essencial. Da mesma forma que a resolução 7 de dezembro de 2018 veio disciplinar aquilo que o Plano Nacional de Educação estabeleceu, que é a denominada curricularização da extensão. E a extensão pode ser feita de diversas formas, obviamente, mas um tema que me parece extremamente importante se inserir, e aí uma importante reflexão para as instituições de ensino superior, é a inclusão do projeto pedagógico, a extensão do tema da violência contra a mulher, que é um tema extremamente importante. E não só o lado da violência, mas a necessidade também de capacitar as mulheres no mundo do trabalho. A pandemia demonstrou que as mulheres acabaram fazendo trabalhos manuais, e refeições e tudo, às vezes quase que sustentando a escola. Então, também nesse sentido pode ser feita extensão, e são 10% do currículo, o que não é pouco se a gente imaginar a carga horária dos cursos, né? E, ao mesmo tempo, tem uma série de leis positivas, né, como a Lei 8.924/2020 do Estado do Rio de Janeiro, que colocou como item de cesta básica também o absorvente, fraldas infantis geriátricas. A cidade de São Paulo também aprovou a Lei 17.149, de 13/9/2020, em que estabelece, né, um investimento de 30 milhões para compras de itens de higiene pessoal, ou seja, principalmente da pobreza menstrual propriamente, considerada as crianças, as meninas, né, que não têm absorventes, não têm água potável, não têm sabonete, né? E, ao mesmo tempo, também foi aprovado o projeto de lei 4.968 de 2019, que prevê a distribuição gratuita de absorvente para estudantes de ensino fundamental e médio. Esse projeto veio da Câmara, foi aprovado pelo Senado e agora depende apenas da sanção presidencial para que esse projeto até enfim se torne realidade. Mas tem uma coisa importante que eu queria colocar aqui, que são as denominadas pessoas invisíveis da sociedade. Veja, se uma menina na idade escolar saiu e de cada uma para cada 4 que tem pobreza menstrual, né, no Brasil é de 1 para cada 4, que sai da escola, se evade, tem a evasão escolar, não volta mais, ela não está cadastrada em lugar nenhum.
Então tem todo um trabalho também para encontrar essas invisíveis, destinar realmente a condição necessária de higiene para que ela possa depois voltar aos bancos escolares. E sem dúvida alguma, um dos caminhos para que tudo isso ocorra é por intermédio realmente da educação. Nós demos alguns exemplos aqui, inclusive para as instituições tanto de educação superior como básica, se atentarem para o tema e esperamos que isso seja sensibilizado a todas as instituições de ensino e à sociedade em geral. Obrigado, até a próxima.